Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 1, Senhor, o que me impede de ter a visão? Sábado, ler com oração Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, ouvir, e a pregação, o ouvir, pela palavra de Cristo. Ruminar a palavra para receber a visão. Graças a Deus por seu mover atual, pois estamos abandonando o fermento e passando a ter um viver de realidade. No passado, a pregação do Evangelho da Igreja se limitava a alguns eventos esporádicos, mas hoje esse tem sido o nosso viver. Por isso praticamos a colportagem por oportunidade ou a colportagem por hora e o posso orar por você? Nosso viver não mais se limita às reuniões da igreja. Cuidamos das pessoas nas redes de cuidado e na central de acolhimento. Até mesmo os mais tímidos, os adolescentes e as crianças, têm evangelizado e apacentado. Louvado seja o Senhor. Precisamos manter nossa mente no Espírito para compreender o que o Senhor está falando conosco hoje. Não podemos cometer a mesma falha dos discípulos quando Jesus os alertou contra o fermento dos fariseus. Mateus 16:7 diz assim: Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. O Senhor lhes falava na esfera espiritual, mas os discípulos estavam com seus pensamentos na esfera terrena. Por isso entenderam tudo errado. Temos essa mesma preocupação hoje. A visão da edificação da igreja é totalmente da esfera celestial, mas compreendemos o que isso significa para a nossa vida? Estamos realmente entendendo o significado dessas palavras? Logo após perceber que seus discípulos não haviam entendido, Jesus afirmou: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Mateus 16, do 8 ao 11. O Senhor mostrou aos discípulos qual era o problema deles. Em primeiro lugar, eles não conseguiram compreender aquelas palavras porque lhes faltava fé. A falta de fé provoca problemas na visão e percepção espirituais. Em segundo lugar, eles não compreendiam porque sua mente estava presa no mundo terreno. Faltava-lhes inclinar a mente para o espírito. Por fim, eles tinham um problema de esquecimento, pois pareciam não se lembrar da multiplicação dos pães que o Senhor havia feito 2 vezes. Esses 3 problemas na experiência dos discípulos nos mostram o quanto é importante ruminar para absorver a palavra profética. Por quê? Quanto mais recebemos a palavra, mais nossa fé aumenta. Quanto mais ruminamos a palavra, mais aumenta a nossa capacidade de compreensão. E nossa mente, que se inclina para o Espírito, consegue compreender e absorver as coisas espirituais, as quais se discernem espiritualmente. Você quer aumentar sua fé? Então rumine a palavra. Quanto mais ruminar a palavra, mais fé surgirá, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Quanto mais você rumina, mais compreende e assim começa a discernir as coisas espirituais. No Evangelho de Mateus, Jesus pede que os discípulos se acautelem do fermento dos fariseus e dos saduceus. No mesmo trecho narrado no Evangelho de Marcos, Jesus os alertou sobre o fermento dos fariseus e de Herodes.
É o mesmo fato narrado sob ângulos diferentes. Vejamos. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É porque não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Marcos capítulo 8, versículos 14 ao 21. Nessa porção, o Senhor aponta os problemas dos discípulos. Primeiro, não cogitam, isto é, não pensam nas coisas lá do alto e focam as coisas aqui da terra. Por isso o Senhor disse: Ainda não considerastes. Ficar pensando nas coisas dos homens não nos ajudará a compreender o que Deus nos quer falar. Segundo, Jesus alerta sobre ter o coração endurecido. Um coração endurecido fica insensível ao falar de Deus. Terceiro, tem olhos e não são capazes de enxergar o que Deus quer, nem o que Ele está fazendo. Pessoas assim não veem o cumprimento dos sinais nestes tempos do fim. Quarto, tem ouvidos e não ouvem nem se lembram. Se esse é seu caso, volte-se para o Senhor, rumine a palavra profética, clame a Ele com sinceridade e realidade, e a bondade de Deus o conduzirá ao arrependimento. Isso mudará a sua vida. Aleluia! Pergunta de hoje: quais dos problemas mencionados por Jesus você mais percebe em seu viver? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.